Olá, vamos dar continuidade ao nosso curso hoje, lembrando o que nós vimos no encontro anterior. Então, no encontro anterior, nós falamos sobre coerência textual. Vocês acreditam que muitas vezes os alunos escrevem texto daquele jeito? Pois é verdade. Alguns exemplos que estão ali, conforme vocês viram, eu tirei de livros interessantes, inclusive, que vocês podem adquirir e ler mais exemplos, como Para Entender o Texto, do Platão e Fiorin, que trazem lá trechos de alunos que fizeram vestibular e escreveram naquele nível, né? Hoje nós vamos continuar com a nossa aula de qualidade de texto e vamos falar sobre a clareza textual. Na aula de coerência, nós fizemos um exercício em que nós tiramos a ambiguidade. Então, de certa forma, nós já antecipamos o conteúdo dessa aula de hoje, porque aquelas frases ambíguas, aquelas frases que suscitavam compreensões que não eram da intenção de quem produziu, elas tinham também problema de clareza. Eu vou sair um pouquinho do ritmo do nosso curso, para nós não ficarmos ali também apenas em cima da dissertação, e vamos mostrar outros tipos de texto. Você pode se perguntar, mas eu não vou fazer outro tipo de texto, eu vou fazer dissertação. Mas apenas para nós analisarmos até que ponto pode uma pessoa chegar quando ela não observa os princípios de clareza. Então veja, uma vez eu estava andando pelas ruas aqui da minha cidade, quando eu me deparei com esse panfleto. Umas moças assim com umas roupas que certamente eram das irmãs menores delas, né? Elas estavam assim com a maquiagem que parecia que estavam prestes a ir a um baile de carnaval, inclusive, estavam distribuindo esse panfleto. E eu, por educação, peguei um nas mãos, assim, guardei, e quando cheguei em casa, me deparei com essa joia rara. Então eu vou ler para vocês, tá bem? Agora a concorrência apelou. Quem acreditar no boato que inventaram contra a embaixada, também acreditar em cegonha? Em Papai Noel? Só acredita nesse boato pessoas com mente doentia, igual de quem inventou este absurdo. Como é que pode isso acontecer na boate, que tem a melhor equipe de segurança das casas noturnas de Mato Grosso? Em resposta, em maio na embaixada, todas as sextas e sábados, invasão de mulheres. Até meia-noite, 0h30, mulheres são liberadas. Escola na faixa. A concorrência que se vire, assim é que se briga, dando vantagens aos clientes. Embaixada é tudo de bom. Bom, estão recuperados? Eu troquei algumas palavrinhas assim para não revelar exatamente o local, o nome da casa noturna. Eu não sou boba nem nada, né? Então eu troquei algumas informações. Mas o texto em si eu não troquei, não. Tá? Então, primeiramente, eu quero dizer o seguinte. O problema desse texto é que ele pressupõe que todas as pessoas de uma sociedade, moradoras ou não daquela localidade, frequentadoras ou não daquele ambiente, todas as pessoas têm o domínio do que aconteceu. Então, você que é um leitor esperto, uma pessoa que tem um certo nível de instrução, conseguiu presumir que algum fato, agora não sabemos se calunioso ou não, inventado ou não, né,
ocorreu dentro desta casa noturna. E que as pessoas saíram falando a respeito, que na cidade aquela casa noturna ficou mal falada, e enfim, a casa noturna, por intermédio da sua assessoria de imprensa, do seu marketing, ela fez esse maravilhoso texto, que revela um pouco de insanidade de quem o produziu, porque não há uma sequência, não há uma concatenação entre as palavras, há algo assim, a pessoa foi jogando aquele sentimento, aquela coisa exacerbada que tinha dentro dela, aquela raiva incontida, e nós temos aqui esse resultado. Vamos retomar nossa aula número 1 e eu vou perguntar o seguinte para os senhores: isso aqui é um texto? A resposta é não. Não é texto, porque não tem clareza, não tem sequência. É, na verdade, uma forma assim, um extravasamento, extravasa, libera e solta tudo. É isso que aconteceu aqui. Então, seja no texto dissertativo, seja no nosso e-mail, seja num bilhete que eu deixo para minha mãe, seja numa plaquinha que eu coloco para avisar que está ocorrendo um evento, eu tenho que olhar e perceber o seguinte: o meu leitor compartilha das ideias que eu presumo que ele realmente tenha ou não? O que eu estou escrevendo está inteligível? Qualquer pessoa que pegar esse texto, ou isso que eu imagino que seja um texto, vai entender o que eu escrevi, o que eu quero dizer? Então a pessoa não teve esse cuidado aqui. Vamos deixar de lado, né, as moças, o pessoal que frequentava ali. Eu que dei o nome, gostaram? Embaixada, né? Bom, para quem falou que as mulheres seriam liberadas, né, que a gente fica imaginando que tipo de mulher... Então, vamos à frente. O texto está claro? Não. Bem escrito? De jeito nenhum. O produtor pensou no outro, ou seja, no leitor? Também não. Então, ao invés de ajudar, ele acabou prejudicando a imagem. Quem não sabia, né, que aconteceu algum episódio ali na boate, ficou sabendo. Então, o texto acabou tendo um papel inverso ao que se pretendia. Eu não quis colocar a fonte, mas um grande jornal de circulação nacional, uma vez colocou como texto de abertura, sua manchete, assim, bem na primeira página: Calheiros participou da reunião ministerial com Fernando Henrique no Palácio do Planalto, na qual ele voltou a pedir unidade no governo. Então eu gostaria que os senhores me dissessem o seguinte: a quem o pronome ele se refere? Ele quem? Nós estamos falando do Calheiros ou nós estamos falando de Fernando Henrique Cardoso? Quem foi que voltou a pedir unidade no governo? Bom, eu tenho a resposta, mas para obtê-la, primeiramente eu tive que fazer o quê? Tive que ler o texto. Então, se eu tenho que ler o texto para entender a notícia, para que colocar um título, então, no texto? Então, os textos jornalísticos ficariam sem título, ficariam sem a chamada. Não é esse o ideal. Então, vejam, é publicitário? Ou a intenção é fazer publicidade? É jornal? É você que vai fazer um concurso público? Não importa. Todos nós devemos nos perguntar: o outro vai compreender o meu texto? Isso que eu estou escrevendo agora está claro? Ou o meu leitor vai ter que ligar para mim, vai ter que ler um texto inteiro para entender o que eu tentei dizer? Então a clareza, na verdade, é a sua habilidade de linguagem e a preocupação que você tem com o teu leitor, com o outro, com aquele que vai interpretar o seu texto. Esse aqui também eu sei o meio de comunicação do qual foi extraído, mas eu prefiro não falar. Dias após o crime, a viúva, em depoimento na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, disse não conhecer os criminosos. Lógico que não conhecia, pois foi ela quem os contratou, observou Edson Leite. Então, se alguém de vocês aí conseguir detectar o sentido disso,
por favor, mandem um e-mail para mim me explicando, porque eu me esforcei muito, eu sou professora também de interpretação de texto, eu me esforcei bastante para tentar entender qual a relação do lógico, que não conhecia, pois foi ela quem os contratou, assim estava no jornal, em depoimento, disse não conhecer os criminosos. Conhecia ou não conhecia? Se ela os contratou, como não os conhecia? Então lembre-se, o seu texto deve ter uma clareza. O leitor não precisa se esforçar, não deve se esforçar, não é função dele. É você quem vai determinar a clareza do seu texto. Escreva, afaste-se da ideia, volte. Os alunos me perguntam muito, o que eu faço primeiro na prova? A redação ou as questões objetivas? Naquelas provas em que as duas ocorrem ao mesmo tempo. E eu dou sempre um conselho, olha, começa fazendo sua redação. Faz o rascunho da sua redação, corrige o seu rascunho e abandone esse texto. Vai para suas questões objetivas, preencha o cartão de resposta. E aí, faltando meia hora, 40 minutos para entregar a prova, você volta na sua redação e relê. Relê o seu rascunho e veja se tudo que você colocou está claro para você mesmo. Porque se não estiver, você deve reelaborar o trecho problemático e a partir daí passar a limpo o seu texto. Se você não tiver esse afastamento, é possível que você acabe construindo frases, parágrafos, e o seu leitor não compreenda o que você escreveu, o que você quis dizer, o que você quis transmitir. E aí sim haverá grande prejuízo da nota. Então, para ser claro, o que é preciso? Usar um vocabulário natural, empregar termos que sejam familiares para você. Então, um vocabulário natural, ou seja, empregue termos cujo significado seja totalmente ao seu alcance. Você sabe exatamente o que aquela palavra significa. Se você não sabe, melhor não aplicar. Melhor não aplicar. Então, use um vocabulário. Agora, mas meu vocabulário é muito simples. Então, leia mais. Leia os textos com dicionário ao lado. Procure absorver novas palavras. Mas essa absorção, ela acaba ocorrendo naturalmente, não forçosamente. O forçosamente gera o que nós vimos na aula anterior, incoerência. Para ser claro, procure verificar se os conhecimentos partilhados são realmente aplicáveis ao tema. Como eu falei agora há pouco, falei aliás na aula anterior, se eu quero falar das diferenças presentes no Brasil, para exemplificar, eu não vou usar como conhecimento partilhado algo que indique igualdade. Então, o que eu estou falando é verdade? É observável? Ou eu estou inventando uma realidade? Atenção, vamos ser críticos em relação ao que a gente escreve. Pense no seu leitor. Ele vai entender? Isso está claro para quem vai ler o meu texto? Se você consegue compreender que sim, boa sorte. Às vezes o aluno acha que está muito claro e basta uma simples pergunta para o aluno se enrolar todo, né? Então, às vezes eu falo para o aluno, lê esse trecho para mim, certo? Quem que é o sujeito desse verbo? Não sei. Sujeito inexistente. Não tem estrutura para sujeito inexistente aqui. O que houve é que, de repente, ele coloca uma palavra no plural e masculino e lá na frente ele retoma com o verbo no singular. Ou usa um adjetivo feminino. Cria toda uma complicação ali e o leitor não entende, é claro. Então aí o aluno tem que verificar o seguinte, qual foi a minha intenção no momento de produzir esse texto? Ok? Então eu espero que vocês também tenham essa atenção. E no próximo encontro nós vamos tratar do aspecto gramatical do texto, principalmente no que diz respeito à coesão textual. Como retomar uma ideia, como estruturar meus períodos, tanto coordenados quanto subordinados, como fazer com que as ideias implícitas sejam compreendidas pelo meu leitor. Eu espero que vocês tenham bastante atenção nesses próximos encontros e eu os vejo mais tarde. Tchau, tchau.